Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar em teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Eu vou mergulhar no teu rio, eu vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Eu vou mergulhar no teu rio, eu vou mergulhar. Eu sinto fluir o teu rio neste lugar. Eu sinto fluir, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Eu vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Eu vou mergulhar no teu rio, eu vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui.
Glória a Deus, seja bem-vindo a mais um culto, a mais um encontro aqui na Fruta das Promessas. É muito bom ter você aqui, que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos aqui para mais um culto, mais um domingo, e para você que não nos acompanhou na semana passada, se você não esteve conosco no nosso culto, desde a última quinta-feira, os nossos encontros têm sido assim, online. Nós não estamos tendo mais as nossas transmissões. Se você não assistiu o culto de quinta-feira, eu peço para você que você assista aqui no nosso canal, para você entender melhor sobre como funciona isso. Nós estamos em um tempo de alinhamento, nós estamos em um tempo de reconstruir algumas bases, alguns princípios, e para isso nós estamos focando na igreja local, na igreja presencial. Claro que nós não vamos deixar você na mão, é por isso que eu estou aqui hoje, estou aqui na minha casa, gravando para você essa mensagem, para que você receba da palavra de Deus, para que você que é de outra cidade, de outro estado, não perca o mover de Deus e a palavra, né? A palavra da fé, a palavra da graça, a palavra do entendimento. E vou estar com você aqui todas as quintas, todos os domingos, com uma mensagem gravada especialmente para você que nos acompanha pela FP Online. Seja muito bem-vindo, e daqui a pouquinho nós vamos entrar na palavra, mas antes eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Clica primeiro aqui em curtir, dá o seu like aqui embaixo. O seu like ele é muito importante porque ajuda a promover o nosso vídeo. Então esse vídeo vai ser recomendado pelo YouTube para outras pessoas. Então clica aqui em curtir. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você receber as mensagens. Tem muita coisa boa aqui. Nós temos assuntos aqui sobre identidade, sobre batalha espiritual. Tem muita coisa boa para ajudar você nessa caminhada cristã, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Pegue esse link aqui agora e compartilhe. Vou pedir isso para você nos ajudar. Pega esse link agora e manda nos grupos do WhatsApp, manda aí nos grupos da família. Vamos compartilhar. Essa mensagem precisa ser propagada e eu conto com você para que isso aconteça, tá bom? Vou te dar um minutinho, pega esse link, compartilha, manda nos grupos, manda para uma pessoa que você conhece e sabe que ela precisa ouvir uma mensagem de fé. Nós começamos na quinta-feira a falar sobre como viver pela fé e hoje nós vamos continuar falando sobre isso, tá bom? Então pega esse link, compartilhe e já eu volto para a gente continuar e trazer a palavra de Deus ao seu coração, tá bom? Pega o link aí, compartilha, interage aqui, deixa o seu comentário aqui no chat para eu saber que você está comigo e vamos junto, tá bom? Um minutinho para você fazer essa interação aí e já a gente volta. Vai lá, rapidão, hein? E aí, compartilhou já? Deu tudo certo aí ou não? Espero que você faça a sua parte para que nós possamos alcançar mais pessoas
e que mais pessoas possam desfrutar do favor e da graça de Deus. Esse é o tempo de nós experimentarmos isso, esse é o tempo de nós nos alinharmos a nossa fé, alinharmos os nossos princípios, para de fato nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é de nos fazer crescer. A Bíblia vai dizer que os planos de Deus são de paz, de prosperidade e de futuro. Quando se fala em viver a vontade de Deus, é sobre esses 3 pilares: paz, prosperidade e futuro. O diabo ele vem para roubar, para matar e destruir. Por isso que nós não podemos deixar a nossa fé ser abalada. Nós não podemos deixar de viver os princípios eternos. Por quê? Porque quando nós abrimos mão dos princípios, nós estamos abrindo mão da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que você possa manter-se firme, vivendo uma vida de princípios. E é por isso que nós estamos falando sobre fé. Na quinta-feira, nós começamos a falar sobre isso. E foi muito bom. Se você não assistiu, o link está aqui. O vídeo está aqui, aliás, no canal. Assista aí porque vai te ajudar bastante. Vai ser bênção na sua vida, tá bom? Hoje nós vamos continuar a mensagem. Mas antes, eu quero dar a oportunidade para você semear. Se você tem a sua oferta, se você tem o seu dízimo a entregar, eu quero te convidar a fazer isso nesse momento. Está aparecendo na tela para você aí os nossos meios, né? Tem o QR Code da PicPay, se você é cliente da PicPay, tem conta na PicPay, está aí na tela para você o QR Code, ou você tem também a nossa conta e o nosso Pix aparecendo na tela. Faça a sua parte. Semear não tem a ver com entregar dinheiro para Deus. Semear tem a ver com viver sobre o princípio da semeadura. A palavra de Deus diz que todo aquele que planta, colhe. Se você quer viver o extraordinário de Deus, você precisa atrair isso. Como que eu faço? Eu preciso me mover. Fé é posicionamento. Então, se eu acredito na palavra, se eu acredito que todo aquele que planta, colhe, o que eu preciso fazer? Plantar. Se eu entendo que o meu dízimo é uma aliança financeira com Deus, dízimo não é barganha, dízimo não é obrigação, dízimo é aliança. Você não é obrigado a dizimar, você não é obrigado a fazer isso. Isso é para aqueles que creem na palavra, isso é para aqueles que obedecem à palavra. O dízimo é um princípio de conexão. Eu faço uma conexão com Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. O pecado, o diabo, tendo governado sobre essa terra. Quando nós fazemos uma aliança financeira com Deus, nós estamos dizendo o quê? A terra é nossa, mesmo que ela esteja sendo dominada pelo diabo, mesmo que ela esteja sendo dominada pelo pecado, nós vamos governar sobre essa terra. Como? Com a ação, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito de Deus é o que nos fortalece para crescer, para governar e para prosperar. Só que isso só vai acontecer mediante aliança, mediante um posicionamento, cumprindo o que a palavra diz. E não, você não é obrigado a fazer isso. Por isso que eu estou te ensinando. Se você entende que isso é para você, faça a sua parte. Eu vou te dar uns minutinhos aí para você poder fazer isso. E aí eu volto para a gente entrar na palavra, tá bom? Faça a sua parte, se conecte com o Senhor, faça um propósito de viver uma vida de princípios. Se você tem a sua semente, a sua oferta, semeie. Se você tem o seu dízimo, entregue ao Senhor. E daqui a pouquinho a gente vai orar para que as bênçãos de Deus se manifestem sobre a sua vida por causa desses princípios, tá bom? Um minutinho para você fazer isso e eu já volto para a gente entrar na palavra. Hoje vai ser top. Te espero, rapidão, faça a sua parte e eu já volto.
Glória a Deus. Fez a sua parte? Vamos orar? Vamos orar para que as bênçãos do Senhor sejam estabelecidas na sua vida através desse princípio que você acabou de cumprir. Feche os seus olhos. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor cada um que foi fiel à Tua palavra, que decidiu viver por princípios. Pai, eu declaro a bênção do Senhor agora sobre cada semente depositada diante do Teu altar. Deus, eu abençoo essas sementes. Eu declaro, Senhor, multiplicação. A palavra diz que todo aquele que planta, ele colhe. E o Senhor é poderoso para suprir as nossas necessidades, para transbordar riquezas sobre a nossa vida. E é isso que eu declaro sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Que haja, Senhor, uma colheita abundante a 30, 60, a 100 por um, Pai. Que o Senhor possa, de fato, manifestar o Teu poder. Pai, sobre cada um que entrega o seu dízimo, eu recebo o dízimo dos Teus filhos. E eu declaro aquilo que a Tua palavra nos garante. Que os céus se abram sobre a vida deles. Que haja, de fato, um diferencial na vida dos Teus filhos, por eles viverem sobre esse princípio. Todo espírito maligno que tem tentado tocar sobre a finança dos Teus filhos, ou que tem tocado, eu repreendo agora por causa desse princípio, Pai. E eu declaro a manifestação da prosperidade, da abundância do Senhor sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra ou não? E nós vamos entrar para a palavra agora, tá bom? Na quinta-feira, nós falamos aqui um pouquinho, nós começamos a falar sobre fé. E o texto que nós temos pegado como base é o texto de Romanos, capítulo 1. Se você tem a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, fica com a sua Bíblia aí, para você poder me acompanhar. Se você pode, faça as suas anotações também, porque isso é muito importante. Não estou aqui para pregar uma palavra apenas para você ouvir, eu estou aqui para ensinar você. Então, pega aí a sua Bíblia, pega o seu caderninho e vamos lá. Romanos capítulo 1, Romanos sumiu da minha Bíblia, peraí. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu falei para você que esse texto é um texto muito importante, por quê? Porque ele aponta para nós, primeiro, a base do Evangelho. Em que se baseia o Evangelho? A justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Você precisa entender a diferença entre justiça e juízo. O juízo de Deus é a condenação por causa do pecado, natureza. Deus trará juízo sobre o pecado. Deus trará condenação sobre o pecado. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Deus beneficiando o homem. Juízo, condenação. Justiça, benefício, favor, graça. Então essa é a base do Evangelho. O Evangelho não é sobre histórias, o Evangelho não é sobre condenação, o Evangelho não é sobre as minhas obras, o Evangelho é sobre a justiça, a bondade de Deus sendo manifestada aos homens. E ele fala para nós aqui que essa justiça, ela tem um princípio, ela tem uma base. E qual é essa base? A fé. Preste atenção, duas coisas nesse texto mostram para nós um pilar extraordinário: a graça, a justiça de Deus em favor dos homens, e a fé. Graça e fé, favor de Deus para com os homens e acesso a esse favor. Preste atenção, eu falei para você na quinta-feira que Deus, tudo que Ele nos dá por causa da graça, por causa da sua justiça, da sua bondade. Nós não merecemos, nós não fizemos nada para conquistar ou para merecer, mas Deus, porque é bondoso, misericordioso e tem justiça, Ele é justiça, aliás,
Então ele vem em favor dos homens. Essa é a graça, essa é a justiça. Só que a fé, o que é a fé? A fé é a chave de acesso. Escreve isso nas suas anotações aí, ó. A fé é uma chave de acesso. Quando eu tenho fé, eu acesso a graça. A graça, ela só é acessada por meio da fé. A bondade de Deus, a justiça de Deus, ela só é alcançada e acessada através da fé. Tem outro texto aqui, em Efésios, que nós lemos também na quinta-feira. Efésios capítulo 2, no versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, olha os dois pilares aqui de novo. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Agora, o que significa a palavra salvação? Salvação não é você ir para o céu. Eu sei que nós temos essa crença, né? Esse senso comum de que a salvação é nos livrar do inferno para nos levar para o céu. Isso é muito pouco para definir salvação. A palavra salvação aqui nesse texto, em todo o Novo Testamento, ela fala sobre redenção, sobre restauração completa. Quando a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, nós somos redimidos. Nós somos levados de volta ao projeto original de Deus. Então, dentro de salvação, existe cura, existe prosperidade, existe dons, tudo que Deus projetou para o homem e que o pecado roubou e tem roubado de nós, é isso que salvação implica. Salvação não é você morrer para ir para o céu. Salvação é um processo de redenção, de remissão, de restauração, onde Deus vai nos levar de volta para o seu projeto original, antes do pecado. Então, como que isso se manifesta? Por causa da graça. Por causa da graça de Deus, eu tenho a chance de ser salvo, de ser curado, de ser liberto, de ser próspero. Eu tenho essa chance por causa da graça. Agora, como que eu acesso isso? Como que eu vivo isso na minha vida? Através da fé. Percebe que não tem como eu dizer que eu tenho Deus no coração, que eu vivo a vontade de Deus, que eu quero a vontade de Deus, se eu não tenho a fé necessária para isso. Deus faz tudo pela graça, mas eu recebo pela fé. Você está conseguindo entender ou não? Escreve aqui no chat aqui. Você está conseguindo entender? Isso é muito simples para a gente entender. Muito simples. Tudo que Deus dá, Ele dá pela graça. Mas eu recebo pela fé. Agora, preste atenção. Então, se eu entendo isso, não é sobre o quanto Deus quer me dar ou o quanto Ele vai me dar. Por quê? Porque tudo Ele já me deu em Cristo. A questão é, eu tenho fé para receber? Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Perceba que o texto está dizendo que nós somos abençoados. Deus já nos abençoou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu tenho a graça, eu tenho o favor, mas para eu acessar isso, para eu viver isso, eu preciso de fé. É por isso que tem um monte de gente que está na igreja, que faz tudo o que precisa fazer, mas não recebe, não vive, não experimenta. Por quê? Porque é necessário uma chave. E que chave é essa? A fé. Nós lemos também em Hebreus capítulo 10, versículo 38, a Bíblia vai dizer o seguinte: o justo viverá pela fé, mas se retroceder, a minha alma não se agradará dele. O próprio Deus está dizendo que o justo, quem é o justo? Aquele que está em Cristo, aquele que recebeu graça, aquele que recebeu o favor de Deus.
O justo viverá, ou seja, vai desfrutar, vai alcançar, vai ter acesso a tudo que Deus liberou por meio da fé. O justo viverá pela fé. Por que eu sou justo? Por causa da graça. E como que eu vivo isso? Pela fé. Então, se esses dois pilares são os fundamentais, o que eu tenho que viver e buscar todos os dias? Não é a graça de Deus, porque a graça já foi liberada, o que eu preciso buscar é fé. Então, quando eu vou ler a palavra, quando eu vou ouvir uma mensagem, o que eu preciso ouvir? Sobre fé. Agora, fé no quê? Fé em mim mesmo? Fé positiva? Pensamento positivo? Preste atenção, tem um monte de gente que fala que tem fé, mas a fé dela é errada. A fé dela não é uma fé genuína. Por quê? Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Olha só o que a Bíblia diz. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A fé está ligada a uma pessoa, Cristo. Então, eu não tenho fé quando a fé que eu digo ter é só um pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque você vai fazer dar certo? Deus vai abençoar? Não, não é assim que funciona. Isso não é fé genuína. A fé bíblica tem uma base. E qual é a base dessa fé? Cristo, a pessoa e a obra de Cristo. Fé sem Cristo é pensamento positivo, e isso tem o seu lugar, isso tem a sua importância, mas se eu quero acessar a graça de Deus, se eu quero acessar tudo aquilo que Deus tem para mim, não é tendo pensamento positivo que isso vai acontecer. Por quê? Porque existe um código no mundo espiritual, e que código é esse? A fé na pessoa e no sacrifício de Jesus. Hebreus capítulo 12, no versículo 2, olha o que a Bíblia diz. Olhando fixamente para o autor e o consumador da fé, Jesus Cristo. Quem é o autor da fé? Ou seja, quem é que dá origem à fé? Cristo. Quem é o consumador, ou seja, aquele que manifesta naquilo que se crê, traz à existência aquilo que se crê? Cristo. Então, a minha fé não é sobre pensamento positivo. A Bíblia não fala sobre pensamento positivo. A Bíblia não fala sobre crer que as coisas vão dar certo porque vai dar certo. As coisas vão dar certo porque eu sou abençoado em Cristo, porque eu sou favorecido em Cristo. A minha fé não se baseia nas circunstâncias, na minha capacidade ou na capacidade de alguém. A minha fé se baseia em uma pessoa, Cristo. Ele é o autor, o consumador da minha fé. A minha fé está firmada nele. Você está entendendo? Fé é um posicionamento de entregar a vida para Cristo e viver através disso. Através do sacrifício, através da morte e da ressurreição de Cristo. Por que eu sou vencedor? Por causa de Cristo. Cristo venceu no meu lugar, por isso eu sou mais que vencedor. Por que as coisas vão dar certo mesmo estando dando errado? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo. A minha fé não é fé de sentimento, a minha fé não é uma fé de mesmice, a minha fé não é uma A fé genuína tem a ver com uma pessoa, Cristo. Quando a minha fé se baseia em coisas, em circunstâncias,
Se você não assistiu a palavra de quinta-feira, assista. Porque o que eu estou dando aqui é só um resumo do que nós falamos na quinta-feira. Se você não assistiu, assista, tá bom? Mas vamos lá. Entendido que a fé não é um sentimento, fé não é pensamento positivo. Fé é o entender, está alicerçado em uma pessoa, ou seja, Cristo. Como que eu faço para viver pela fé? Uma coisa que você precisa aprender, uma coisa que você precisa ter clareza, é que Jesus ele não morreu simplesmente para te levar para o céu. Jesus não morreu simplesmente porque ele era bonzinho. Existe um princípio por trás. Cristo vem para restaurar o homem, para trazer ao homem, à humanidade, uma nova identidade. Por quê? Porque Adão perdeu a identidade de filho, de amado, de abençoado, de próspero. Tudo isso foi tirado quando Adão pecou. Por isso que Cristo vem para nos dar de volta esse acesso. E como que eu acesso isso? Através da fé. Fé no quê? Fé na pessoa e na obra de Jesus. Eu sou curado porque Jesus morreu para eu ser curado. Eu sou próspero porque Jesus morreu para eu ser próspero. Você fala assim, mentira. Não, está na Bíblia. Vai ler sua Bíblia. Pare de ir pelas ideias dos outros. A Bíblia diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre para que por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos. Está na palavra. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então tudo que eu quero alcançar em Deus, você precisa entender, já está em Cristo. Então não é sobre o meu sacrifício, é sobre o sacrifício de Jesus. Ele já fez o sacrifício, eu só preciso de fé o suficiente para acessar isso. João capítulo 3, olha só isso aqui. João capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14. João 3,14. Olha o que diz a palavra. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o ponto-chave. Para que todo aquele que nele crê. Então, qual é a base para eu acessar a vida eterna? Crer. Lembra, vida eterna, salvação, tem a ver com restauração. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, ele veio para trazer justiça, não é para condenar, juízo, mas para que o mundo fosse salvo, restaurado, justiça, bondade. Deus não enviou Jesus para trazer juízo, Deus enviou Jesus para trazer justiça, graça, favor. E como que eu acesso isso? Crendo no quê? No Filho de Deus. Você está entendendo? Versículo 18, aliás. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então, salvação e condenação estão distantes por causa da fé. Se eu creio na pessoa e na obra de Jesus, eu sou salvo, eu tenho acesso à graça, à justiça. Se eu não creio, se eu não tenho essa fé manifestada, eu estou debaixo do juízo, da condenação. E tem um monte de gente que é crente de religião, mas não é crente de fé em Cristo. Porque quando as circunstâncias vêm, quando as adversidades vêm, eles fogem disso.
Eles não vivem disso. Você está entendendo? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna, seja salvo, seja restaurado, redimido, curado, próspero. Você está entendendo? Então a minha fé, ela não é baseada em coisas, em oração, em jejum. Essas coisas são importantes, são necessárias, mas não é nelas que estão baseadas a minha fé. Minha fé não está baseada no monte que eu vou para orar. Minha fé não está baseada na igreja ou no pastor. A minha fé está baseada em Cristo. Quando eu sou exposto à genuína, à verdadeira mensagem do Evangelho, isso precisa gerar fé em mim. Por isso que você precisa ter cuidado com o que você ouve. Não é porque fala de Deus que está falando sobre fé em Cristo. Não é porque fala bonitinho que está falando da fé genuína em Cristo. Evangelho sem fé e sem Cristo não é evangelho. Você está entendendo o que eu estou te falando ou não? Agora, a pergunta que fica é: como permanecer ou como viver pela fé? Ok, já entendi que eu preciso de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé no quê? Fé na pessoa e na obra de Jesus. Top. Agora, como que eu faço para viver isso na prática? Primeira coisa, eu preciso me expor ao Evangelho de Jesus. Eu preciso conhecer a graça de Deus. Se eu só fico ouvindo sobre juízo, sobre condenação, eu estou longe da justiça, eu estou longe da graça. Logo, se eu não estou vivendo pela graça e não estou buscando ter fé para acessar essa graça, eu estou debaixo de condenação. Então, primeira coisa, lembra de Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir as boas novas, e as boas novas é manifesta através da palavra de Cristo. Eu preciso aprender sobre Cristo. Se eu não sei quem Cristo é, se eu não sei o que Ele fez por mim, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, eu não acesso a graça, eu não acesso o favor, eu não acesso a justiça, eu estou debaixo do juízo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, se você quer viver pela fé, ouça mensagens de fé, ouçam mensagens sobre Cristo. Pare de ouvir autoajuda, pare de ouvir pessoas que vão falar sobre o que você quer ouvir. Comece a ouvir a mensagem de Cristo, sobre a pessoa e a obra de Cristo. Quanto mais eu me exponho a Cristo, a ouvir sobre Cristo, mais eu tenho fé, e quanto mais fé eu tenho, mais nela eu vivo. Você está entendendo? Outra coisa importante para você. Vamos ler um texto aqui, Salmos 125, versículo 1. Salmos 125, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz: todos aqueles que depositam absoluta fé no Senhor são inabaláveis. Viver pela fé não é opção. Se eu quero ser um crente inabalável, se eu quero viver uma vida inabalável, o que é algo inabalável? É algo que aguenta pressão. Você aguenta pressão? Pressão da vida, pressão do diabo, você aguenta? Tem gente que não aguenta a pressão da vida e acha que é o diabo. Não, conta não é o diabo, boleto não é o diabo. Tudo isso são ações nossas, consequências nossas. E eu preciso aguentar a pressão. Mas como que eu vou aguentar a pressão do dia a dia se eu não tenho uma fé estabelecida e firmada na pessoa e na obra de Jesus por mim? Então o diabo, meu Deus, o dia que o diabo se levantar de verdade contra você e você não tiver firmado na sua identidade em Cristo, uma fé genuína em Cristo, você não aguenta. O que me faz ser inabalável, o que me faz viver uma vida inabalável é viver uma vida baseada em Cristo, na pessoa e na obra de Cristo.
E isso não é, irmão, isso não é um macarrãozinho instantâneo que você vai ali, 3 minutinhos e está pronto, não. Uma vida de fé é uma luta diária. Uma vida de fé é construída dia após dia, ouvindo sobre Cristo, buscando entender sobre Cristo, todos os dias. É sair do eu, a religião. Cara, sai disso. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Se você quer viver pela fé de fato e ser inabalável, isso vai ser uma construção diária. Você vai precisar se dedicar a isso todos os dias. Uma vez que você faz isso, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você precisa meditar na palavra. Eu quero dar uma dica para você. Leia o livro de Efésios. Leia o livro de Gálatas. São livros que falam sobre a nossa identidade em Cristo, sobre o que Cristo fez por nós. Você precisa meditar na palavra, você precisa ler a palavra, você precisa sair da religiosidade, você precisa sair das obras, das práticas religiosas e começar a entender qual é a essência disso. Quando você é exposto à palavra, tirando esses filtros, por exemplo, muitas vezes quando você vai ler a Bíblia, se você é alguém que já congrega há muito tempo, já cultua, já ouve crente há muito tempo, você já tem alguns versículos pré-formados na sua cabeça. Então quando você vai ler a Bíblia, você não lê o que está escrito, você lê o que você já ouviu. Você precisa meditar na palavra e ler o que está escrito, não o que você ouviu por aí. Por que muitas pessoas não conseguem viver pela fé? Porque vivem de versículos dos outros, citações dos outros. Tire um tempo diário para você meditar na palavra. Tire um tempo diário para você entender quem eu sou em Cristo. Leia o livro de Efésios, leia o livro de Gálatas. Entenda quem você é em Cristo, entenda o que Cristo fez por você. Fé é uma pessoa, é Jesus, é a obra de Jesus. Então quanto mais eu entender sobre Ele, sobre o que Ele fez, mais fé eu vou ter. Então primeira coisa, medite na palavra. Segunda coisa, declare a palavra. Então você acabou de ler aqui, os que confiam no Senhor, os que depositam a sua fé absolutamente no Senhor, são inabaláveis. Então comece a declarar: eu sou inabalável, eu confio no Senhor e eu sou inabalável. Você leu lá na Bíblia que pelas pisaduras de Jesus você foi curado, comece a declarar: eu sou curado. Quando a doença vier, quando a enfermidade vier, declare: eu sou curado. Não é só sobre ler e viver uma vida religiosa. Cara, tem gente que só lê a palavra, mas não vive a palavra. Você lê a Bíblia lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é verdade na sua vida? Você está vivendo isso? Pare de ser um religioso e aceitar por aceitar. Não, se está escrito, eu declaro. Está escrito que eu sou mais que vencedor, então eu declaro. Sobre as minhas dificuldades, eu sou mais que vencedor. Sobre as minhas adversidades, eu sou mais que vencedor. Não importa o que aconteça, eu sou mais que vencedor. Declare a palavra. Declare a palavra. Comece a declarar quem você é. Eu sou amado por Deus. Eu sou guardado por Deus. Em Cristo eu sou guardado. Em Cristo eu sou. Comece a declarar. Quando você declara a palavra, você está declarando por o mundo espiritual que você está entendendo quem você é. Ouça sobre a mensagem, sobre a pessoa de Cristo. Ouça, medite, aliás, na palavra para entender quem você é. E comece a declarar isso. Um quarto ponto para você: comece a orar sobre isso. Você leu alguma coisa interessante? Você ouviu alguma coisa interessante sobre fé?
Ore, fale, Senhor, me ajude a entender isso, me ajude a viver isso. Fale com Deus. Pare de falar com Deus sobre seus problemas e comece a falar com Deus sobre aquilo que você é de verdade. Comece a conversar com Deus, fala: Deus, eu li na palavra que o Senhor, sendo rico, se fez pobre para que eu fosse rico. Como é isso? Como viver isso? Ore assim. Para toda a área da sua vida, existe uma promessa liberada. Mas você precisa buscar essa promessa. Comece a orar. Comece a dizer ao Senhor, a expor ao Senhor a palavra. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui ou não? Ouça mensagens sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo. Medite na palavra, leia a palavra, declare a palavra, declare o que você leu. Ore, fale com Deus sobre isso. Você está entendendo? Um quinto ponto para você, se você não ora em línguas, comece a orar. Oração em línguas é uma ferramenta fundamental para a edificação da sua fé. Quando você ora em línguas, você está gerando algo no seu espírito. Sua mente não entende, mas o espírito está conectado com Deus e orando coisas essenciais. Ore em línguas todos os dias. Mas eu não fui batizado no Espírito Santo. Entra para dentro do seu quarto e começa a orar. Comece a declarar, comece a abrir a sua boca. Pare de esperar as coisas acontecerem, comece a provocar as coisas. Entre no seu quarto, fecha a porta, coloca um louvor de adoração e começa a orar, a declarar. E a vontade de orar em línguas vai vir. Quando ela vier, fale. Mas será da carne? Não, não é da carne. O diabo? Não, não é o diabo. Pare de dar crédito para o diabo. Quantas vezes você está no culto lá da sua igreja e você sente aquela vontade de falar em línguas, mas você tem medo? Abre essa boca, irmão. Põe para fora. Vai sair tudo embolado. Não é isso. Não é sobre entender o que se fala. É da carne, é do diabo. Não, é do Espírito. Oração em línguas edifica a nossa fé. Oração em línguas edifica o nosso espírito. Ore em línguas. E por último, para a gente encerrar, cerque-se de pessoas de fé. Pare de andar com pessoas que só murmuram. Pare de andar com pessoas que só reclamam da vida. Esse povo vai minar a sua fé. Pare. Pessoas que ficam criticando as outras, criticando o que os outros estão fazendo, sai fora dessas pessoas. São pessoas que vão minar a sua fé, que vão contaminar você. E ao invés de você viver uma vida inabalável, você vai viver uma vida frágil. Cerque-se de pessoas que querem viver a vida pela graça e pela fé. Pessoas que ativaram sua identidade, estão vivendo o seu propósito. Cerque-se dessas pessoas, seja você uma dessas pessoas. Gente que murmura demais, mãe. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios. Você está pegando aí? Se você está entendendo o que eu estou falando, escreve aí nos comentários aí, deixa eu ver. Coloca no chat aí, você que está ao vivo comigo. Você que está assistindo depois, comenta nos comentários aí. Você está pegando o que eu estou te falando aqui ou não? Primeira Coríntios 15, 33. Olha o que a Bíblia diz. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Se eu quero viver pela fé, mas eu só ando com gente incrédula, só ando com gente negativa, só ando com gente religiosa, gente que não entende o evangelho, gente que não entende a graça, eu vou me corromper por causa dessas pessoas. Pessoas que só ficam, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, isso não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e não expressam a obra de Cristo, cara, foge dessas pessoas.
Pessoas que só ficam falando, você tem que pagar o preço, você tem que sacrificar, você tem isso, você tem que aquilo. Foge dessas pessoas, foge dessas igrejas. A fé é sobre uma pessoa e sobre a obra dessa pessoa, Cristo. Religiosidade não é evangelho. Então, ouça a mensagem genuína do evangelho. Qual que é a mensagem genuína do evangelho? Graça e fé. Medite na palavra para você entender quem Cristo é, para você entender quem você é, o que Cristo fez por você. Faz isso. Declare a palavra. Declare a palavra. Comece a declarar: eu sou vitorioso, eu sou mais que vencedor, eu sou inabalável, eu sou curado, eu tenho sabedoria. Comece a declarar. Ore, converse com o Senhor. Pai, o Senhor é meu pastor, e eu não aceito que as coisas faltem na minha vida. O Senhor é meu provedor. Ore a palavra. Pare de orar com os seus problemas e comece a orar a palavra. Ore em línguas. Edifique a sua fé. Tire um tempo para orar em línguas todos os dias. Cerque-se de pessoas que querem viver pela fé. Pessoas incrédulas, pessoas religiosas, pessoas murmuradoras. Foge dessas pessoas. Não se cerque dessas pessoas. E mais importante, não seja essa pessoa. Viva pela fé. Estabeleça uma vida de fé. E lembre-se do que eu falei, a vida de fé ela é construída. Eu ouvi essa mensagem, agora eu vou viver pela fé. É construída, irmão, é hoje. Aí amanhã, hoje de novo. Depois de amanhã, hoje de novo. É preciso ser construído isso. Amém? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai, nesse momento, eu quero apresentar a vida dos teus filhos. Te agradeço por cada um que está aqui nessa noite. Cada um que tirou um tempo para receber essa palavra. Nós queremos viver pela fé, Senhor. Nós queremos viver uma vida que te agrada. Não uma vida religiosa, não uma vida de incredulidade e murmuração, mas uma vida de graça, uma vida de fé. Pai, que os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, a nossa boca estejam voltadas para o genuíno Evangelho. O Evangelho que aponta para o Senhor, para quem o Senhor é e para aquilo que o Senhor fez por nós. Livra-nos de uma vida religiosa. Livra-nos de uma vida egocêntrica. Que possamos viver aquilo que o Senhor diz e declara ao nosso respeito. Que cada um que me ouviu, Pai, nessa noite, possa ter a sua fé fortalecida, possa subir um nível de fé agora, para que as coisas mudem, para que as coisas aconteçam de acordo com a tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. O Senhor já nos abençoou e eu concordo com isso. Eu declaro essa bênção agora se manifestando sobre a vida dos teus filhos. Que todo obstáculo, que toda barreira, que todo impedimento seja lançado por terra. E que eles possam viver, experimentar e desfrutar, permanecendo na graça e na fé. Eu abençoo os teus filhos e eu declaro uma semana de vitória, de prosperidade, de crescimento, de fé.
e de graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que essa palavra encontre espaço no seu coração. Assista a mensagem de quinta-feira se você não assistiu. Se você já assistiu, assista ela de novo, assista essa de novo. Lembre-se do que eu falei. Ouvir sobre Cristo, ouvir sobre fé, sobre o Evangelho genuíno, é o que vai te fazer viver uma vida inabalável. Deus abençoe você. Quinta-feira nós estamos de volta para mais um culto online e para declarar uma palavra abençoada de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe e até quinta-feira. Boa semana para você. Paz.